Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 27, sexta-feira. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Desde já eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês, para vocês acompanharem a nossa análise e insights de mercado. Galera, hoje nós operamos, hoje foi um game, né? Foi um game apertado, tá? Mas tá explicando aqui para vocês, né, galera? Pessoal, é o seguinte. Hoje, né, a gente tem aqui, deixa eu colocar aqui os futuros, né? Então a bolsa, ela estava mais em queda, né? Os futuros americanos estavam mais em queda. Os bondes, eles estavam numa alta mais forte, né? Mas aí eles devolveram um pouco. Setor de energia, petróleo, nosso Brent, né, tá em alta também, né? E o WTI, aqui que é dos Estados Unidos, WTI, que é dos Estados Unidos, e o Brent, que é da Inglaterra, né, galera? Metais, a gente estava em alta, né, galera? Deixa eu até mostrar aqui. Metais está em alta, né? A prata e o ouro em alta de 3%, 4%, né? E o nosso Oric ficou meio flat, né? Ficou meio negativo, meio positivo durante o pregão, tá, galera? Então, dado isso, né, pessoal, bora para nossa análise aqui. Então, galera, é o seguinte, hoje nós fizemos operações, né? Eu tive, galera, hoje contratempos aqui para operar, tá? Da minha máquina também. Inclusive, deixa eu ver aqui como é que tá, né? A nossa memória aqui do. Galera, enquanto eu opero aqui, né? Olha só, a minha memória, eu tô com 4 de memória, né, galera? Então, eu tive que mexer no computador, vocês bem sabem, eu tive problema aqui na fonte, uma memória queimou também, aí eu perdi uma, tô com o i5, né, galera? Ele tá sendo muito exigido, olha só a memória aqui, né? Mas tudo bem, né, galera? Isso aqui faz com que a nossa plataforma ela fique travando. Isso aqui me deixou um pouco estressado durante o pregão, tá, galera? Ele tá um pouco lento, tá muito lento, né? Eu vou dar um jeito isso aqui no final de semana. Mas, né? Então, deixa eu trazer para cá o nosso juros, porque os juros ele hoje ele arrefeceu, né, galera? Os juros americanos ele estava em alta e o juro no mundo também, né? Ali na Alemanha e na Inglaterra também, né? Eles estavam um pouco mais trabalhando na alta. E isso aqui fez com que o nosso juros aqui, gap de alta, né, galera? O nosso juros ele tá estressado, pessoal, olha só. Ele tá numa nítida tendência de alta, né, galera? Ele abre às vezes em alta, né, e devolve, igual como foi ontem, né? Hoje ele abriu em alta de 1%, tá, galera? Alguns vértices chegaram a 1%, né? A gente tem aqui até 1,30 e depois eles só arrefeceram. Essa movimentação, galera, essa movimentação aqui que ficou muito ruim para nossa bolsa e para o nosso câmbio, ainda mais na sexta-feira, né, pessoal? Então, hoje nós tivemos um dia um pouco mais brigado. Eu achei que o mercado ele ia lateralizar aqui nesse range, né? Mas ele fez uma movimentação, o nosso juros ele conseguiu correr, né, galera? Aí sim, e aí isso é bom. Só que o mercado ele estava em balanço, né? Então ele faz correções mais profundas, mas ele segue, né? Então, galera, aqui a gente abriu já num gap de queda, né? Juros com gap de alta, bolsa com gap de queda. Fez a movimentação, né? Eu esperei o mercado abrir, voltar. Quando ele voltou, né, e fez um insight de venda, eu vendi, né, pessoal? Só que ele ficou enrolando aqui, né, galera? Aí aqui eu vendi dois, tá? Então aqui eu vendi dois. Deixa eu aumentar. Deixa eu voltar aqui, né? Então, olha só, plataforma meio ruim, né? Tem que dar um jeito nisso. Então, aqui o macro e S&P, né, galera, é em queda, tá?
E a gente viu aqui que ele faz a movimentação, volta, né? Aí nessa venda aqui, eu vendi dois aqui e eu fiz meio que um médio para frente, né? Um pequeno médio para frente. Só que ele não estava passando, né, dessa liquidez. Os players defenderam, tá? E os juros ele começou a ficar um pouquinho mais lateral, né? Juros ele começou a ficar aqui não querendo subir, né? Então, se os juros ele consegue fazer essa movimentação de alta, a bolsa ela ia cair, né, galera? Mas o que aconteceu? Eu esperei os juros fazer esta movimentação aqui, mais interessante, né? Que eu estava esperando. Ele fez duas movimentações bem interessantes, em que ele lateraliza, ele deixa uma liquidez aqui, volta, toca por baixo e renova, né? Mesma coisa aqui, só que mais tarde, né? Então ele deixa uma liquidez aqui, perde, né? Busca cotações mais abaixo, é feita a defesa aqui nesse montante aqui de operações, né? Nesse saldo aqui e renova, né? Então nós temos que observar isso aqui nos juros, né, galera? E isso aqui em todos os vértices, olha só, caindo, né? Isso aqui fez com que a bolsa, mas mesmo assim, galera, olha só como ele ficou aqui, né? Os vértices aqui, eles ficaram muito... Não ficou bacana, galera. A verdade é essa, que ficou aqui meio que lateral, um pouco para alta assim. Eu tava até esperando se eles voltariam realmente a revisitar essa liquidez aqui, mas não, eles só baixaram de forma um pouco mais lenta. E agora estão trabalhando um pouco mais flat, né, de forma um pouco mais mista, né, galera? Um pouco mais mista. Isso aqui é perigoso, né, para nós estarmos operando. Então ele fez essa movimentação, eu vendi, né, e nos tirou, né? Então fiz bem, mas depois na abertura do mercado americano, galera, eu não estava aqui, tá? Eu me ausentei um pouco, por motivos aqui pessoais, mas eu vou estar melhorando isso porque isso aqui condiz a nós, né? Na nossa, nós temos que ter tranquilidade operacional, né? E hoje me faltou, tá? Me faltou bastante tranquilidade operacional. Tanto que eu me sentia um pouco mais ansioso para estar operando, né, galera? E porque eu perdi algumas operações. E além do mais, o dia aqui, né, no meu trade system não estava correndo bem, tá? Então, esperei a abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. Esta operação aqui eu perdi, né, galera? Porque o que acontece? Ele cria essa liquidez, ele não voltou aqui, né? Então a gente tem um montante aqui, a gente tem essa liquidez. Eu tava esperando um toque aqui, né? Só que ele já tinha feito esse toque aqui, né? E veio justamente aqui, né? Então eu tava esperando que ele pudesse retornar mais um pouco aqui para eu poder vender. Mas ele não passou da média, né? Da média contratual, conforme eu falo, ela fica balizando, né, galera? Então, os especuladores que entram aqui, né? Isso aqui, essa média ela começa a balizar, né? E depois, quando ele perde, né? Ele perde a venda aqui era venda, depois passou para ser para compra, né? Tanto que a cotação ela passa aqui para cima dessas médias, né? Então as médias elas ficam balizando aqui na venda, né? Aqui é feito mais ou menos um médio, né? Elas ficam trabalhando e depois aqui, galera, né? Quando acaba a venda, inicia a compra, né? Começa a iniciar a compra aqui com a abertura do mercado americano. Deixa eu apagar aqui, né? Então a cotação ela passa, aí começa a se balizar aqui, né, nas médias, pessoal, como os players começam a ficar comprador, né, porque perdeu, né, a venda ela perdeu aqui, né, não conseguiu mais cair, com os juros caindo realmente, mesmo caindo de forma um pouco mais econômica, né, mas a nossa bolsa, né, o mini índice, ele entra em movimentos de balanço, né, galera, que ele faz movimentações mais profundas, né, galera? Porque a gente tem a movimentação assim, né?
que ele fica bem forte, né? Ele não consegue tocar, né? Não consegue tocar nesse topo e nesse topo aqui, né? Não consegue revisitar. Essa aqui é uma movimentação quando ele pega a tendência, né, galera? E aqui ele estava em balanço, que a gente chama, que ele estava fazendo correções mais profundas, né, trabalhando a liquidez, tá? Então ele vinha em pontos e os players de compra defendiam. Vinham em pontos, né? Então ele vinha aqui, a gente tem a liquidez. Deixa eu apagar de novo. Então a gente tem a liquidez, ele vem na liquidez e a defesa, né? Depois vem na mínima da liquidez, né? Vem na mínima da liquidez é a defesa. Novamente, né? A gente tem mais liquidez aqui em cima. Vem na mínima da liquidez, né? E os players defendem. O que está acontecendo aqui, né? Ele está sendo balizado pelas nossas médias, né, galera? Está voltando num preço médio interessante. Ele está revisitando liquidez maior. É por isso que ele não passa aqui, né, galera? Não é que ele vem aqui só te estopar. Ele vem na promoção. Isso aqui eu chamo promoção, né, galera? Essa aqui é a melhor área de compra. Essa é a melhor área de compra. E aqui é a melhor área de venda. Melhor área de venda e melhor área de compra, né? Sucessivamente. Melhor área de venda e melhor área de compra. Então é assim que a gente age, né? A gente compra conforme a macro. Mas nós temos que entrar nesses pontos mais profícuos, melhores para nós, né? Então, dado isso, né? A gente tem essa liquidez, né? Tanto que foi assim que eu fiz, né? Então ele vai lá na primeira operação, né? Busca uma liquidez menor, daqui ele não passa, venda, né? Só que aqui a gente teve uma recompra, né? E ele ficou trabalhando aqui, né? Ele ficou trabalhando justamente quando os nossos juros. Deixa eu mostrar para vocês de novo. Quando os juros ficou trabalhando aqui, né, galera? Aqui, ó. Os juros ficou trabalhando, né? Juros ficou trabalhando aqui, né? Juros ficou trabalhando, o mini índice ele também ficou trabalhando. Aí depois ele pegou uma tendência de queda, né? E o mini índice ele pegou a tendência de alta, né? Então os juros ele realmente começou a cair, né? Só que nós precisávamos trabalhar essa liquidez aqui, porque o saldo, né, tava tudo na venda, né, galera? Tanto que depois disso eu mudei, né? O trader ele tem que mudar, né? Ele tem que mudar durante o pregão. Aqui para mim era venda, depois para mim compra, tá? Então nós temos que pensar como empresário. Não importa, né? Não importa o que a cotação faça. Eu quero ganhar na compra ou na venda, né? Nós não casamos com operações ou nós não ficamos Zé Comprinha, né? Tampouco, no mercado tem muito isso, né? De ser Zé Comprinha. Não, a gente ganha na compra ou na venda. O importante é ganhar, né, galera? Então, esperei, né? Abertura do mercado, a abertura do mercado americano. E aqui eu comecei a analisar, né, que as nossas ações, os índices ETFs não estavam mais caindo, né? Inclusive eles começaram a subir aqui, né? Então a Petro também subiu, a Vale também começou a subir. Os outros índices começaram a dar aquela barrigada, tá? E fez essa movimentação interessante aqui, que tem essa liquidez, né, galera? Tem essa liquidez. Eu não consegui entrar aqui, eu estava esperando que ele fizesse esse movimento, esse toque, ele fez uma movimentação forte, tá? Então eu não consegui entrar nesse primeiro toque, só que depois ele deixou esse toque, ele veio para essa liquidez de novo testar. Aí aqui, galera, aqui eu comprei, né? Tá aqui o tique. Só que eu ia fazer um médio para frente, né? Só que eu fiz aqui uma, tá? E eu não entrei com 3 contatos, entrei com 2, né? Então aqui ele já pegou a minha parcial. Depois eu trouxe meu preço, né? Eu trouxe meu preço aqui para um ganho, né? Para um leve ganho. E ele veio aqui e me tirou no preço. Para depois vir retomar a alta. E aqui eu não consegui pegar
essa movimentação aqui, que é aqui o ajuste, tá, galera? Então aqui o ajuste aqui tava bem interessante na modalidade scalp. Já fazer uma venda aqui, né, galera, pô, daria alguns pontos, né, pessoal? Então eu decidi não operar mais, porque eu realmente, galera, eu me estressei aqui durante o pregão por causa desses infortúnios aqui que aconteceram durante as janelas operacionais, né, galera? Então ele fez uma movimentação interessante que eu poderia, né, galera? Tá aqui o ajuste, seria bem interessante. O ajuste tá aqui, o POC tá um pouco mais acima, né, galera? Agora ele tá trabalhando entre as médias, nada a se fazer, né, pessoal? Ainda mais porque, olha só, né? Então os DIs eles estão um pouco mais flat e aqui tá meio espalhado, né, galera? Tá um pouco conturbado, então a nossa bolsa ela tá caindo 0,40, né? Opa, bolsa aqui, deixa eu ver o Ibov, 1,17, né? E o futuro 0,43, tá? Então basicamente foi isso, tá? Dólar futuro, pessoal. Dólar. Deixa eu ajeitar aqui, né? Então tá aqui o nosso doleta. Dólar, pessoal, só caiu, né, galera? Então o câmbio ele começou lá na alta, né? Nós temos aqui, tá? Máxima da CME, mínima da CME. Aqui, opa, deixa eu mostrar mais abaixo, né? Então, taxa máxima de câmbio, taxa mínima de câmbio, parâmetro de abertura, tá, galera? Aqui tá o nosso ajuste de ontem, né? Máxima da CME, mínima da CME, tá? Então, o que o câmbio fez, né? Aqui ele ficou um pouquinho mais sobre comprado, né, galera? Inclusive aqui a gente tem aqui o BRLT, tá? BRLT, que é o dólar turismo, fez essa movimentação, né? Então os juros, galera, né? O câmbio ele fez uma movimentação um pouco parecida com os juros, né, galera? Ele só realmente veio descendo, né? No balanço aqui, né? On balance, né? Que a gente chama em inglês, que a cotação ela faz umas movimentações um pouco mais profundas, né, galera? Mas nós vimos aqui, né? Então, deixa eu estar colocando a nossa Petax, né, galera? Deixa eu colocar nossa Petax aqui no Banco Central. Então, deixa eu estar colocando aqui na nossa planilha, tá, galera? Então daqui, né, pessoal? Então nós erramos 2,5 pontos, né? Que é desta Petax final para esta Petax, né? Que é o estudo sugerido. O casado tá de 3 pontos, então tá uma frequência do câmbio, então não tem tanta diferença assim, né, galera? Não faz tanto sentido até colocar o spot, né? Que são essas duas spot, né? A gente tem 3 preços no dólar futuro: Petax à vista, Petax futura e os 2 spots aqui, né, galera? Sendo que o primeiro preço à vista também é um spot, né? O segundo e o terceiro, aí sim nós temos a diferença, que é do preço à vista, preço futuro e para o spot, né? E depois nós temos o spot final, que é a Petax do dia, né? Então, vou estar colocando aqui a nossa Petax. Aqui, galera, então, tá aqui, né? A gente tem aqui as nossas médias, elas estão com uma diferença de uma para outra, como se fossem umas bandas aqui, né? Deixa eu até fazer esse desenho. Então, isso aqui ele tá tracionando o dólar, né, galera? O dólar tá tracionando. Além disso, pessoal, o real hoje ele tava perdendo, tá? Ele tava perdendo pelo menos 1% para as outras moedas, tá? Na abertura de mercado. E depois ele veio. As outras moedas vieram entregando os ganhos, né? Então elas fizeram um movimento um pouco mais parecido aqui, né? Com o que o dólar fez, tá? Então voltando aqui, né? A gente tem aqui, né? Primeira liquidez do dia, né?
coloca-se a primeira Petax abaixo, né? A gente tem o primeiro spot, então isso aqui indica que é possivelmente uma tendência de baixa. Nós devemos desconsiderar hoje, né? A gente tem que considerar isso aqui como um bloco, né? Porque isso aqui tem uma diferença de 2,5 pontos, né? 3 pontos é uma frequência do câmbio, né, galera? Então ele fez essa movimentação que ele vinha aqui, né? Ficava brigando, descia um pouco, ficava brigando aqui, né? No preço futuro, né? A gente tem aqui, tá? Primeiro preço futuro, né? Segundo preço futuro, terceiro preço futuro, né? E aqui a gente tem a Petax final, né? E o preço final do dia, né? O preço futuro final. Ele fez aquela movimentação, né? Que é um pouco interessante. Ele vinha aqui, né? Interagir com a Petax final, ou seja, o spot do dia, e vir para o preço futuro, né? Então ele fechou, basicamente fechou a simetria, porque ele deixou, né? Eu acho que deve ter aqui a diferença do preço futuro para Petax, do preço futuro para Petax, deixou 7 pontos, né? Quase uma frequência. Então ele não fecha aqui a simetria de hoje por uma frequência, mas pode ser que a cotação ela venha aqui, né, galera? Pode ser que a cotação ela venha aqui. E aqui talvez tenhamos, né, uma venda, né, pessoal, porque aqui tem um vazio, né, e tá justamente perto da VWAP. Então seria interessante se ele voltasse aqui, né, e o alvo prático seria a Petax futura de novo, né? Então ele poderia fazer o ajuste aqui entre o 250 e o spot do dia, né? O nosso spot do dia aqui está aqui, deixa eu mostrar. Opa, spot do dia está em 237,5, né? Então aqui tá aqui 237,5. Então basicamente é isso, galera. Deixa eu mostrar aqui o nosso negócios, né? Relatório de performance de hoje foi de R$81, tá? Então foi um ganho que eu já fiquei até ficar positivo, R$54, né, galera? Resumo semanal. Deixa eu colocar resumo semanal. Nós estamos meio que negativo R$40, né, galera? Então, R$40, né? Não faz tanta diferença, meio que nós estamos no zero. Mas vou estar corrigindo, galera, essas pequenas coisas aqui, né? Para o nosso operacional realmente crescer e ficar mais tranquilo. Porque o que é interessante para o trade, nós ficarmos aqui na frente da tela de forma neutra, tá? Então a gente não pode ter nenhum sentimento aqui na frente da tela, não nos estressar, né? E não reagir, né? Operar, realmente a gente tem que operar bem para poder ganhar, tá, galera? Então basicamente é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal, valeu!